Olá pessoal, hoje é segunda-feira, um bom início de semana para todos nós. Hoje, dia 15 de dezembro, você já notou? Mais 10 dias tem o Natal chegando aí, já está batendo a porta. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias, com Ednei Paine diretamente aqui de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, começamos o nosso jornal de hoje falando de política novamente. Esse bloco Entendendo a Política vai saber, né? Hoje nós vamos falar bem do governo. Vamos falar que o governo estadual lançou hoje pela manhã 6 projetos sociais que juntos eles correspondem a 211 milhões de reais. Um desses programas sociais é o Mãe Gaúcha, você conhece? Outrora ele já existe, né? Mas outrora ele entregava apenas roupas para as mães carentes. E agora teve uma ampliação aí em seus afazeres. Antes ele era focado só na distribuição de roupas e agora ele também terá entrega de fraldas, banheiras, sabonete e outros utensílios aí importantes aí para o recém-nascido. Tem que pensar nesses lados também, né? Um dos programas, esse é um dos programas que atinge mais municípios no Rio Grande do Sul. Ele atinge 424 municípios gaúchos. Também hoje de manhã, Eduardo Leite fez o anúncio do programa Prato Gaúcho. Prato Gaúcho é focado nas cozinhas comunitárias. Vai vir aí um investimento em 20 milhões de reais aí para 40 municípios gaúchos, focado em pessoas que estão cadastradas no CadÚnico. E também foi anunciado por Eduardo Leite 20 milhões que serão entregues a pontos de soberania alimentar. Também anunciou aí o programa Partiu RS. Partiu RS é um programa aí focado nos jovens aprendizes em setores que foram brutalmente afetados pelas intempéries da natureza. Um programa para viabilizar oportunidades para esses jovens. Muito importante isso. Nesse programa, o governo do estado, vai investir aí 100 milhões de reais. Eu acho que é um dos mais importantes também, né? Depois da fome, é muito importante pegar essa gurizada. Convenhamos dessa gurizada que teve as suas residências atingidas pelas intempéries da natureza e às vezes quer sair do interior porque aconteceu isso, ir para a cidade, e a gente vê que a vida é mais dura na cidade do que eles imaginam. Então acho interessante esse plano aí que o governo promove aí, 100 milhões de reais. Programas que devemos ver, sim. Tem um programa que vamos citar também, que é o Avança Mais, que é focado em equipamentos para as prefeituras, para ter equipamentos aí nas áreas de assistência social. Então, no discurso, Eduardo Leite disse que anteriormente essas medidas tomadas eram alcançadas como migalhas, que as outras pastas sobravam e investiam nesses setores. Agora esses segmentos terão a mesma importância que eles merecem. E para fechar o bloco político de hoje, Entendendo a Política, o governador teve um anúncio que 4 prefeituras do Rio Grande do Sul, isso tudo hoje de manhã, terão um apoio extra com casas temporárias. Casas temporárias que serão realocadas a pessoas com vulnerabilidade social, pessoas que moram em locais de risco. Essa iniciativa está prevista aí para os primeiros 6 meses de 2026, por isso que ela tem bastante importância, porque ela vai ser implementada então até junho do ano que vem.
O nome do programa é Recomeço RS, Recomeço Rio Grande do Sul. Ele prevê, então, casas provisórias para moradores de vulnerabilidade e moradores de rua. Esse programa terá uma parceria com 4 prefeituras. Porque não é só o governo, né? Também é a prefeitura. Com a prefeitura de Pelotas, Porto Alegre, Santa Maria e a nossa vizinha Caxias do Sul. Pois esses são os municípios que têm mais pessoas em situação de vulnerabilidade social, em situação de rua. Então essa matéria que você viu agora, não só criticamos, claro que a posição do jornalista é que se o político faz alguma coisa errada, a situação é criticar. Porque é dinheiro nosso, é dinheiro seu que eles estão investindo em algo que, não sei. É a mesma coisa quando o presidente da Câmara de Bento Gonçalves diz: olha, nós precisamos de mais 10 funcionários a R$5.000 por mês. Você acha que esse dinheiro vai sair da onde? Sim, vai sair de um médico que podia ser pago, vai sair de um posto de saúde que podia ter mais remédios, vai sair de lugares assim. E por isso que a gente critica. Eu não estou falando que a prefeitura, que o presidente da Câmara vai fazer isso. Mas, até já fez em algumas ocasiões, bem menos, mas tem que cuidar porque essa grana é nossa. E por isso, essa é a função do jornalista. Não ter alguns políticos de amigos. Não. Você tem que dizer aqui o que acontece mesmo nessa situação, tá? Bom, viu então que nós não apenas criticamos, nós também falamos e aplaudimos quando eles fazem benfeitorias à população. Porque é isso que tem que ser. Aqui em Bento Gonçalves, saiu a farmácia do bairro Licor Sul. Era a farmácia... O bairro Licor Sul é um dos mais populosos de Bento, tá? E tinha um espacinho lá para a farmácia e era legal. Não sei, falei com algumas pessoas extraconjugais, não pessoas do... E até algumas pessoas me disseram, mas não é por causa de falta de espaço ou qualquer outra coisa assim. Então agora uma pessoa idosa que tiver que pegar um remédio no posto de saúde do bairro Licor Sul vai ter que se deslocar até a Vila Nova, mesmo nós tendo posto de saúde e grande aqui no bairro Licor Sul, com dentista e tudo. Vai ter que se deslocar até a Vila Nova. Tomara que essa pessoa tenha automóvel, né? Pois se não tiver... Essa é a nossa política, essa é a nossa vida. A vida do jornalista é criticar as coisas que estão erradas, mas dessa vez aí o governo estadual fez uma coisa muito certa aí, fazer uns programas sociais que tenham fim, né? Que tenham fim. Bom, vamos falar agora de esportes aqui no Jornal Últimas Notícias. Pessoal, segunda-feira todo mundo de férias, sem jogos da dupla Grenal, mas as movimentações são bastante expressivas. O Grêmio já está de treinador novo e foi escolhido mais um treinador gringo. Nenhum outro gringo se firmou na dupla Grenal, você notou isso? Mas o Grêmio insiste novamente nesse formato. Vai saber, né? Luiz Castro já foi oficializado e chega antes do Natal a Porto Alegre. Tem que chegar, né? Daqui a pouco tá batendo a porta o gauchão aí. Ele teve passagem bem boa pelo Brasil, né? Comandou o Botafogo e depois foi comandar Cristiano Ronaldo lá nos Emirados Árabes. E na atualidade ele estava de molho, estava sem trabalho. O novo treinador gremista aí vem com uma comissão de 6 pessoas. 5 dessas 6 pessoas são portugueses. Bom, eu acho que isso é uma coisa boa, né? Para o Grêmio. Porque os outros falavam em espanhol e às vezes não se entendia bem. Esse aqui é português, eu acho que ele tem mais manha com os jogadores do Brasil. Vai ter aí com os jogadores do Grêmio, né? Bom,
Vamos falar do Internacional. O Internacional já começou mal, né? Pois ainda não definiu o comandante para a equipe para a equipe, né? O gauchão começa em 25 dias. Até o momento, a maior expectativa é o Tite. É o ex-técnico da seleção brasileira, ex-jogador do Clube Esportivo aqui de Bento Gonçalves, sabia? Tite jogou aqui em Bento Gonçalves. Foi aí que iniciou a sua carreira. Até teve uma loja de acessórios esportivos em frente ao Hospital Tacchini. O Tite. Tite e Abel Braga são amigos e por isso pode ajudar na decisão do novo técnico. Bom, Tite na temporada passada teve uma breve passagem pelo Flamengo e deixou o cargo para cuidar da saúde. Agora entrou outro páreo duríssimo também nessa corrida, o Cruzeiro. E até hoje, no final da manhã, ele tinha aí uma reunião com o Clube Mineiro. Mas se botar na balança, ele certamente optará pelo Cruzeiro, né? Tô falando aqui, pois tem um elenco e um calendário bem melhor que o Internacional. Mas futebol é imprevisível. Vamos ver como se desenrola a situação. De repente eu já tô dando essa notícia e você já tá sabendo que o Tite é do Cruzeiro ou que o Tite é do Inter. Mas na hora de gravar ainda não tivemos essa confirmação, nenhuma confirmação, né? Ontem fez 50 anos do primeiro título do Internacional como campeão brasileiro. Então, parabéns aos colorados. Esse é o Bloco Esportivo e o Bloco Esportivo tem oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, como eu falei no início, faltam aí, hoje é dia 15, falta 10 diazinhos aí para o Natal. Você já comprou o presente para aquela pessoa especial na sua vida? Vai lá na Natal Fitness que lá você acha um presente especial para ela, bem legal. Bom, vamos falar aqui de segurança pública, né? Pois nesse final de semana, um homem de 27 anos foi preso por tráfico de entorpecentes no bairro Eucaliptos, aqui na capital do vinho. A prisão ocorreu durante o patrulhamento tático motorizado da Brigada Militar, quando os policiais visualizaram o suspeito saindo de um local apontado como ponto de tráfico de drogas. E segundo a ocorrência, o homem apresentava um volume incomum no bolso da calça e motivou a abordagem dele. Durante a revista, os policiais encontraram, deixa eu ver onde é que tem aqui, ó. Apreensão de drogas, eu tenho aqui o que aprenderam com a criança. 17 porções de cocaína, 6 porções de maconha, além de 2 aparelhos celulares, câmera de vídeo monitoramento e 609 pilinhas em dinheiro. O homem recebeu então voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de polícia para dar os esclarecimentos cabíveis do que aconteceu. Bom, vamos falar de Harmony. Harmony Sonorizações é o nosso patrocinador aqui do Jornal Últimas Notícias. Dá uma olhada aí. Harmony Sonorizações.
Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness dando aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias. Agora eu vou ter uma pauta bem delicada para lidar, tá? Vamos falar de segurança no trânsito. Por quê? Nesse final de semana, Rafael Alves foi vítima de um acidente fatal de trânsito. O fato ocorreu na Isidoro Cavedon, no bairro Ouro Verde, aqui em Bento Gonçalves. A colisão envolveu um automóvel Citroën C4 Palas e uma motocicleta onde Rafael pilotava, uma CG 160 Fan. De acordo com informações apuradas, no local, o carro trafegava no sentido do bairro Ouro Verde para São Roque, enquanto a motocicleta seguia no sentido oposto. Quando ocorreu a colisão, né? A colisão aconteceu com feracidade. O acidente foi de tanta agressividade que o motociclista foi arremessado sobre o veículo e caiu na parte traseira do automóvel. Apesar do atendimento, Rafael não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local. O condutor do automóvel foi encaminhado à delegacia de polícia de pronto atendimento para os procedimentos legais. Os veículos envolvidos no acidente foram removidos ao depósito credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito para averiguação. Conforme o registro da ocorrência, foi oferecido o teste do etilômetro ao motorista do automóvel, que aceitou realizar o exame e o resultado foi negativo de álcool. Não tinha álcool dentro do ar dos pulmões, né? Então essa morte, fica aqui uma mensagem para você. Se você é motorista do automóvel, se o motorista do automóvel não ingeriu bebida alcoólica, ou foi imprudência, inaptidão ou problema mecânico, né? Mas temos que considerar imprudência ou inaptidão, tá? Sabemos que é difícil falar dessas coisas, né? Mas altas velocidades e imprudências que os motoboys aqui de Bento Gonçalves pelo menos fazem à noite, sim, é um assunto bem difícil. Já questionei alguns deles me disseram, mas você não quer comida quentinha? Mas vamos supor que essa pessoa esse motorista do automóvel esteja com o afazer e aconteceu esse acidente. Terminou esse afazer. E se for imprescindível, o carro dele foi para um depósito do Detran, pelo menos, né? Bom, mas eu queria dizer para vocês que às vezes há muita imprudência na capital do vinho à noite. Sim, não estamos falando que a vítima desse caso era imprudente, não estou falando isso. E outra, ele nem está aqui para se defender. Então a gente não fala isso. Eu só estou comentando que uma boa parcela do pessoal que trabalha com motos em questões de entregas, de teleentregas, são bem afoitos. Então no domingo, motoboys se reuniram em frente à Capela São José. Deixa eu botar aqui para vocês entenderem o que aconteceu. Esse é o rapaz morto, Rafael, né? Ele estava sendo velado aí, uma despedida aí foi feita por motoboys. Em seguida, os colegas formaram um grande círculo na rua Cavaleiro José Farina, em frente à funerária. Gritaram palavras de ordem em homenagem ao amigo. Foi um momento de forte emoção. Rezaram junto um Pai Nosso, uma Ave Maria. A cena foi acompanhada por familiares, amigos e moradores da comunidade, que se uniram ao grupo em silêncio
e oração. Um pedido de cuidado no trânsito foi um dos momentos mais marcantes da homenagem. Foi a fala da esposa de Rafael, que pediu cuidado no trânsito. E é essa mesma frase que eu exemplifico aqui no jornal. Cuidado no trânsito. Visivelmente ela estava abalada, segurando um terço nas mãos, e pediu então para o pessoal segurar um pouquinho mais no freio. Em poucas palavras, ela agradeceu o carinho de todos os colegas e fez um apelo emocionado aos motoboys que tenham cuidado redobrado no trânsito. Porque nem todos são afoitos, como eu disse antes, nem todos, mas uma grande parte é complicado, tá? Falta de prudência no trânsito causa isso. Talvez não seja problema do motoboy, talvez seja problema do motorista do carro. Por isso que eu disse, imprudência no trânsito é complicado. Tá, vamos entrar em outra pauta também policial, né? A Polícia Rodoviária apreendeu aproximadamente 120 cigarros eletrônicos contrabandeados nesse final de semana, durante a fiscalização no 224 da 470 aqui em Bento Gonçalves, quilômetro 224, né? Os produtos estavam escondidos em caixas de brinquedos transportadas no compartimento de carga e encomendas de um ônibus de linha que fazia o itinerário Foz do Iguaçu-Porto Alegre. Durante a vistoria, os policiais abriram as embalagens e constataram que no lugar dos brinquedos haviam cigarros eletrônicos, conhecidos como VAPs. E é proibido, né? Cigarros eletrônicos é proibido no Brasil. E a gente vê muitos jovens afins nas noites usando desses cigarros eletrônicos, sabendo que eles são proibidos. Tá louco? Você tá ingerindo uma fumaça com... Meu Deus, né? Com um produto que você nem sabe o que é. E para pegar um câncer hoje em dia, meus amigos, é rapidinho. Então, vamos se ligar, né, com esses vapes. De acordo com a Polícia Federal, a mercadoria estava avaliada em R$14 mil e havia sido despachada como encomenda e não pertencia a nenhum passageiro do coletivo. A importação e comercialização de cigarros eletrônicos são proibidas pela Anvisa, o que caracteriza crime de contrabando. Então alguém lá de Foz do Iguaçu, meteu no ônibus de linha, ia para Porto Alegre City e foi interceptada aqui em Bento Gonçalves. A carga foi apreendida, encaminhada à Polícia Federal e ficará responsável pela investigação para identificar os responsáveis pelo envio e pelo recebimento desses produtos ilegais. Que coisa, né? Deixa eu tirar minha imagem da frente aqui para vocês verem essas duas estátuas. Elas foram feitas em pedra basalto. É uma homenagem aos primeiros imigrantes italianos a pisar na capital do vinho. Elas foram inauguradas nesse sábado pela manhã na Praça Rui Lorenzi, a Praça das Rosas, em frente à Igreja Cristo Rei, onde os primeiros italianos se alocaram em Bento Gonçalves. Uma estátua que homenageia os 150 anos da chegada dos imigrantes italianos no Rio Grande do Sul. Mais do que uma obra artística, esse é um monumento que reafirma a identidade cultural, a memória coletiva e os valores que moldaram Bento Gonçalves desde a chegada desses primeiros italianos em Bento Gonçalves. 1875. 150 anos atrás, né? Que coisa! Grande abraço a todos, esse foi o Jornal desta segunda-feira, hoje dia 15 de dezembro. Aguardamos vocês na edição de amanhã. Até lá, pessoal. Valeu, tchau!